Olá a todos, bem-vindos a mais um podcast do Arsenal Portugal, o Supporters Club oficial do Arsenal, em terras lusas. Estamos de regresso para mais uma emissão semanal de rescaldo a dois resultados distintos, mas que podem ter se calhar a mesma consequência. Já vamos analisar. Empata duas bolas com Bayern de Munique e derrota por 2-0 no Emirates com Aston Villa. E estou na companhia dos meus colegas habituais, André Mestre e Matheus Viana, da Arsenal Brasil, para mais uma emissão. Então, muito bem, meus caros, muito bem-vindos. Deixem-me só dizer, não se esqueçam de subscrever o canal para chegarmos a mais gente e fazer o like no vídeo. Normalmente a malta e os YouTubes fazem essas mensagens porque parece que chega a mais pessoal, portanto façam o mesmo aqui. Para quem preferir ver em diferido ou no Spotify, já sabem isto, a partir de amanhã ou depois estará disponível nas plataformas de podcast. Muito bem, meus caros, vamos falar, que há muita coisa para falar. Vamos tentar aqui seguir uma ordem cronológica, começando pelo jogo de meio da semana, na terça-feira. Empata duas bolas no Emirates frente ao Bayern, primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões da UEFA. Mestre, a tua opinião, este empate de duas bolas, vamos empatados para a Alemanha para o jogo desta semana por culpa própria, ou este Bayern mostrou que aquilo que está a apresentar na Bundesliga é meio enganador para a qualidade que realmente tem? Eu acho que foi uma oportunidade perdida. Acho que por aquilo que nós vimos, entramos bem no jogo, claramente entramos superiores. Nós vamos pensar nas eliminatórias aqui há uns anos atrás contra o Bayern. Isso não acontecia. O Bayern era sempre uma equipa dominadora com a bola, seja em casa ou fora. Mas o que é certo é que no Emirates eles adotaram uma postura mais defensiva, deram a bola ao Arsenal sem qualquer problema, aceitaram a condição de visitante e nós acabamos por fazer um golo bastante cedo numa boa finalização do Saka e depois, logo a seguir, temos aquela oportunidade em que o Ben White está cara a cara com o Neuer. Se por acaso temos feito o 2-0, estaríamos numa posição na eliminatória muito, muito forte, porque depois o Bayern tinha que desmontar o aparelho defensivo, iria ter que vir para cima de nós, e depois nós no contra-ataque podíamos feri-los. E se olharmos para os jogos que vinham acontecendo, tínhamos estado a parte defensiva do nosso jogo tinha estado muito bem, por isso na teoria, se nós conseguimos ter feito aquele 2-0, ficávamos numa vantagem muito grande na eliminatória, mas isso acaba por não acontecer. E depois temos aqui erros defensivos que acabam por fazer lembrar a outras temporadas, e acho que completamente damos dois golos ao Bayern, damos-lhes quase as primeiras oportunidades que eles tiveram foram golo. E depois é um bocadinho o que estavas a dizer, apesar de não serem a melhor equipa este ano na Alemanha, pá, não se desenganem os jogadores que estão no plantel, são jogadores bons, com capacidade física, capacidade técnica, muitos deles superiores talvez aos nossos em termos de experiência e aquilo que é os momentos de jogo. E depois são jogadores clínicos e quando têm uma oportunidade acabam por quase sempre conseguir molhar a sopa. E foi um bocadinho isso. A partir do momento em que os nossos erros tivemos erros defensivos, o Bayern aproveitou sempre. E depois nós tivemos que ir atrás do resultado, acabamos de fazer substituições, especialmente a entrada do Jesus e do Trossard, surtiram efeito. Notou-se que os jogadores do Bayern não estavam com mais dificuldades, com medo de meter o pé, e acabámos por fazer o golo. E depois no fim, quase com aquela situação do penalti e não penalti, até podíamos ter levado a vantagem na eliminatória, mas acho que foi muito culpa própria. Acho que entregámos aqui, não a eliminatória, claro, mas entregámos aqui o primeiro jogo quase de bandeja a um Bayern que claramente
Não foi superior a nós no jogo, mas nós, com os nossos erros, demos os 2 gols, e depois, quando tu fazes isso, é muito difícil contra equipas que estão bem organizadas como estas. Mas a eliminatória está a 0-0, agora com os gols fora, como não contam, é uma situação melhor para nós, e a eliminatória está em aberto e nós vamos ter que ir à procura do resultado, mas para mim foi uma oportunidade perdida do nosso lado para levar um bom resultado desta primeira eliminatória. Muito bem. Mateus, acompanhas o raciocínio do mestre, uma oportunidade perdida para entrarmos mais confortáveis no jogo da segunda mão da Alemanha. Achas que este empate pode ser comprometedor? Acho que dos últimos confrontos que nós tivemos, acho que essa seria a maior oportunidade que nós temos de passar e vencer e passar de fase deles. Isso não tem nenhum pingo de dúvida. Acho que a gente vinha fazendo o primeiro tempo, acho que foi muito bom do Arsenal, apesar dos gols, né? E eu até escrevi que o ponto-chave, acho que o mestre falou praticamente tudo que eu ia falar, mas o ponto-chave foi de fato o gol que o White perdeu, né? O White perde a porra de um gol, depois o Raya vai ao meio campo pegar uma bola que estava dominada pelo... Não sei se tu vai debater esse tema. Estava separado. Eu não quero te atrapalhar. Tem. Tá bom. Tem Então não vou entrar na minha linha de raciocínio. Sim, tem aqui separado. Tá bom. E aí, Raya e Gabriel ali fazem uma merda ali, né? Entregam a porra do jogo. Depois o Kivior, o Sané passa nele assim, ao invés dele matar a jogada na origem, deixa o Sané passar como quis, e o Saliba faz um pênalti bobo, né? em cima dele, e eles viram um jogo que eles realmente não mereciam o que aconteceu ali. Talvez, se o White tivesse feito aquele gol, a história seria completamente diferente, mas eu tenho um ditado que diz que o Si não entra em campo, né? O Si não joga. Foi o que foi, e a gente foi para o segundo tempo e voltou a jogar no segundo tempo sem... Aquele bom futebol que a gente estava apresentando no primeiro tempo, ele desapareceu no segundo tempo. E aí a gente precisava ousar um pouco para conseguir tentar aquele empate ali malandro, e foi, na minha opinião, foi o que o Gabriel Jesus conseguiu fazer, né? Os dois que entraram, o Jesus e o Trossard, 95% do gol foi de Jesus, que deu uns dribles curtos dentro da área, conseguiu tirar todo mundo, conseguiu rolar para o Trossard, que basicamente só empurrou a bola para o gol e marcou. O resumo do jogo é esse. Acho que vai ser um jogo difícil, um jogo da volta, mas talvez principalmente pelo que aconteceu pós esse jogo, né, que é a derrota para Aston Villa. Então, espero que a derrota da Aston Villa não entre em campo para o jogo de quarta-feira, mas, enfim, bora ver. O resumo do jogo eu diria que é isso. Ok, muito bem. Já aqui tocámos em alguns lances capitais do jogo, antes de os analisarmos mais a fundo. Mateus, como é que viste o regresso do Martinelli ao 11 titular? Mesmo não estando a 100%, eu tenho a ideia que nós falámos aqui no último podcast até da lesão dele, da gravidade da lesão dele, mas mesmo não estando a 100%, foi bem Arteta na leitura do jogo em colocar Martinelli. Entramos com o nosso melhor 11? Entramos com o nosso melhor 11, mas isso é teoria, né? Na prática as coisas não se desenharam. Martinelli não jogou direito, não jogou o que deveria. Mas eu não sei se é por conta do Martinelli, esse é um ponto. O outro é, se você for rever o jogo, é uma coisa que eu percebi, a gente só atacava pela direita. Era só bola no saco. Era só bola no saco, bola no saco, bola no saco. O Martinelli praticamente não jogou. A gente praticamente não acionou o lado esquerdo do nosso time. Então, não sei se eles perceberam que o Martinelli não estava numa boa. Não sei se eles tiveram orientação para fazer isso, por saber que, por exemplo, o Martinelli não estava 100% da lesão. Não sei. Não consigo dizer isso, né? Obviamente. Mas se vocês forem rever o jogo, a gente praticamente jogou o jogo inteiro pela direita. Era bola no saco, bola no saco, bola no saco. Também penso que passou muito para explorar o amarelo do Alphonso Davies. Também. Digo eu. Também. Pode ser. É uma hipótese. É uma hipótese. Muito bem. Mestre, para ti, bem Arteta na leitura de jogo a colocar Martinelli mesmo não estando a 100% e claramente viu-se que
passou ao lado deste jogo. Então, a primeira parte nem se viu. Sim, é um jogador do 11 titular, não é? Quando aquele 11 base, se os jogadores estão disponíveis, o treinador tem que o escolher, não é? Agora, claro que teve um jogo, mas também foi ali o nosso lado esquerdo, tanto defensivamente como ofensivamente, não existiu, ou existiu mal. Mas se nós formos ver o Martinelli, todos os lances que teve contra o Kimmich, perdeu todos os lances, ou a bola saiu fora de campo, ou seja, teve um jogo infeliz, mas claro, quando tens aquele teu 11 base disponível e que o treinador claramente vê que é a melhor equipa, tem que escolher os jogadores se eles estiverem aptos. Muito bem. Assim sendo, vamos avançar já aqui para análises de alguns lances. Começando aqui por o cartão amarelo do Alphonso Davies. Vários no nosso Discord disseram que deveria ter sido o cartão vermelho pela entrada sobre o Saka. Quero saber a vossa opinião. Acham que é falta para vermelho ou o amarelo foi bem mostrado? Na altura nem pensei se era. Eu acho que é um amarelo. Muito bem. Muita gente falou no nosso Discord que era vermelho. Eu não estou conseguindo ver esse vermelho, vou ser bem sincero. Pensava que não estavas a conseguir ver o vídeo. Não. Claro que é uma entrada ali numa zona sensível, mas não acho que fosse para vermelho. Muito bem. Mas qual a justificativa? Agressão? Não, entrada dura, perigosa. Não, para mim não. Muito bem, vamos avançar. Lance que o Mateus referiu há pouco. Responsabilidades então no gol do Bayern. Está quase toda a gente a cair em cima do Raya, vocês concordam? Raya é o culpado pela forma que sai à bola ou também há aqui alguma azelice do Gabriel Magalhães? Primariamente é ele que não deveria estar lá. Porque ele deveria ser a opção de passe do Magalhães para recuar a bola e a gente recomeçar. Esse é um ponto. Mas o Magalhães também fez merda. O Magalhães, volta no lance ali. Ele percebeu que ele não podia voltar, né? Porque o Raya estava em movimento de frenagem, né? Ele estava freando, ele não poderia voltar a bola para trás, senão o Kane chegaria nele, seria um problema. Então ele leva a bola para o lado esquerdo da nossa defesa, pode continuar. Aí ele tem opção para jogar para fora, para dar uma bica para frente, ele tem opção para fazer um monte de coisa. O que ele faz? Ele tenta um passe para o Kivior, que foi uma merda de passe. Ele erra o passe. Aí não tem muito o que fazer. Então eu diria que é 60-40 aí, vai. 60 pro Raya, que originou toda essa porra aí, né? E 40 pro Magalhães ali. Claro, como o Felipe tá falando ali, depois, a partir desse momento aí, várias coisas acontecem, outras pessoas também erram. Mas aí entra o momento que você não tá organizado, né, cara? E aí qualquer coisa pode acontecer, né? E aí eu não consigo dar 3% para um, 5% para outro, 7% para outro, aí também tem mais o que fazer. Mas cair exclusivamente em cima do Raya é injusto. Exclusivamente nele é injusto. Claro. Mestre, tua opinião é este lance? Mas isso, quem faz isso é mais na perseguição do que Sim. do que no tipo de coisas. Epá, claro que é um passo mal medido. Depois também eu lembro-me de ver no lance o Kivior no momento exato que o Gabriel Magalhães faz o passo, o Kivior olha para o lado à procura a ver se tem marcação e depois quando olha para a frente o passo já está. Então também o posicionamento do corpo dele está errado. Depois o Rice também não consegue acompanhar. Depois também há o mérito do adversário, não é? De num contra-ataque meter o passe bem, meter os passos no momento certo, mas claro é que a defesa estava descompensada e depois foi uma catadupa de más decisões, porque cada um estava a cobrir o outro, a cobrir o erro do outro, e depois o Bayern tomou
tomou as decisões certas todas e acaba por também ter o seu mérito, mas claro, este gol nunca devia ter existido e é um erro nosso de posicionamento dos nossos jogadores e depois o passe do Gabriel Magalhães. Muito bem. Seguindo, alguma dúvida no penalti do Saliba? E acham que este lance mostra que o Kiwior, por exemplo, ainda não tem estaleca para estas competições? Aqui é o penalti. Não sei se tenho aqui mais alguma imagem. Foi pênalti. Penalti não há... É 100%. Não há questionamento nisso. Se alguém está questionando isso, desculpa, é clubismo ao extremo. Não, só estou a perguntar. E aqui acham que o Kiwior... Já era para ter matado ali há muito tempo. Não. Você pode questionar um monte de coisa também. O Gabriel Magalhães demorou para dar o bote. Onde ele vai dar o bote? Ele vai tentar dar o bote dentro da área. Ele correu o risco de fazer o pênalti. Ele poderia ter trombado com o Sané fora, ele levar um amarelo. Né? Ele vem recuando. Ele nem consegue dar o bote. Sendo que se ele tivesse ficado parado e tivesse trombado com ele fingindo o bote, ele teria matado a jogada. Isso serve para o Kiwior desde aí. Desde aí, ó. Tá aí, ó. Desde aí. Era para o Kiwior ter parado esse lance. Agora, se ele tem estaleca ou não para jogar... Porque o Kiwior parando ali o lance nunca ia ver vermelho. Estava uma série de jogadores do Arsenal. Não ia. Ele ia levar um amarelo, provavelmente. Exatamente. Ele ia levar um amarelo, mas ele ia parar a jogada no início da jogada e acabou. Estava resolvido o problema, entendeu? Às vezes falta um pouquinho disso, dessa malandragem pro Arsenal, sabe? De pegar e matar uma jogada. Acho que o Rice fez uma dessa nesse jogo. Alguém fez uma dessa nesse jogo. Não lembro quem foi agora. Não sei se foi o Havertz. Alguém fez. Ia rolar um contra-ataque, pegou, matou ali, recompôs a defesa, segue o lance e é isso, né? Obrigado, Henrique. Depois a gente comenta por isso. Tá guardadinho. Depois a gente conversa sobre isso. O Henrique diz aqui, depois do Mateus ser massacrado no Twitter a semana passada, agora todo mundo viu que ele tinha razão. Ok, depois se vocês quiserem falar sobre isso... Por vários motivos. A legião está aumentando. Eu sou só o visionário que veio primeiro, com toda a humildade do mundo. Mestre, queres falar deste lance do Kiwior? Não há nada a dizer. É a diferença, não é? É a diferença de adversários que tu tens e os cuidados que tens de ter. E o Kiwior não está a cobrir um gajo qualquer do Luton, está com um gajo que tem muito mais velocidade, tem muito mais técnica e que tem pronto, em termos de jogador é muito mais jogador do que o Kiwior, e depois tu não paras a jogada, nunca mais vais apanhar ele ali naquele momento. A partir do momento em que a bola já passou, ele tem de pegar no Sané, ele já devia estar no chão, tem de mandar o jogador ao chão. E o jogador está de costas, a bola ele não pode perder um lance em que o jogador está de costas, até porque fisicamente é superior ao Sané. Mas sim, é alguma falta de... Não é aquela falta de estaleca, a falta de... Para saber os momentos do jogo. Dizer aqui, não está fácil a mulher lidar com os garotos lá em baixo, portanto... Mas tranquilo. Esta hora é normal, eu sou. Seguindo, mestre, estávamos a perder 2-1 ao intervalo. O Arsenal precisava de um segundo golo para voltar à eliminatória, mas um terceiro golo do Bayern poderia ditar o fim para o Arsenal. Achas que a entrada do Zinchenko ao intervalo foi um tudo ou nada para o Arteta? Se sofrermos o terceiro, ok, que se foda, mas não vou querer ficar só ir com um 2-1 para a Alemanha. Eu acho que a partir do momento em que está 2-1, o meu problema foi, antes do intervalo, acho que a equipa estava a entrar um bocadinho aí para cima de toda a maneira e podíamos ter sofrido o terceiro, e aí sim, acho que a eliminatória talvez acabasse ali naquele momento, e eu fiquei com medo antes do intervalo. Estavam os jogadores aí completamente para a frente, numa loucura, parece que estávamos nos últimos 5 minutos da eliminatória e íamos perder, e aí fiquei com medo que o Bayern fosse marcar o terceiro. Depois do intervalo achei que a equipa já estava um bocadinho mais calma e já foi um bocadinho num risco calculado, ou seja, aquele futebol de risco que nós temos, mas um bocadinho mais calculado. O Kiwior acaba por sair, fez um mau jogo, isso era para ter mais consistência defensiva, ele foi completamente o contrário, ou seja, não fazia sentido ele continuar em campo. O trabalho
que ele está em campo para fazer fez muito mal, por isso a partir do momento em que não é para defender o resultado, o Kiwior já não tem qualquer utilidade dentro de campo, e o Zinchenko acaba por entrar para nos dar aquele mais outro tipo de jogo, não é? Um bocadinho quebrar as linhas, meter o passe entre os médios ou entre os defesas, por isso acaba por fazer sentido teres um bocadinho um elemento extra naquilo que é ofensiva. Claro que vais perder a parte defensiva, mas também estás a perder a eliminatória em casa e tens de ter algum risco, mas achei que até durante a segunda parte o nosso risco foi mais ou menos calculado e nunca nos expusemos demasiado na defesa. Mateus, tua opinião à entrada do Zinchenko no intervalo? Foi tudo ou nada para o Arteta? Foi. Eu acho que ele. Primeiro que estava perdendo, a gente tinha que ousar e tentar arrumar alguma coisa que a gente pudesse fazer ali. E acho que a entrada do Zinchenko, ela na teoria, né, ela era interessante, porque a gente começa. Primeiro, a gente ia ter um poder de controle de bola muito maior, e ele talvez conseguisse achar. Ele tem um poder de passe muito melhor do que o Kiwior, né? E ele tem um poder do lance de média distância que pudesse ajudar a gente com que ou que o Saka ou que o Trossard entra depois já, né? Mas enfim, ou o Trossard conseguisse, que a gente conseguisse entrar pelos flancos, né? E não afunilar o jogo muito pelo meio. Então, na teoria, acho que foi bom, mas acho que expõe a gente mais ainda, né? Se a gente viu aquilo ali acontecendo com o Kiwior, imagina o que seria com o Zinchenko, né? Então, mas no 2-1 ali, perdendo em casa, mesmo que ainda houvesse o segundo jogo, acho que, na minha visão, foi uma decisão acertada. Neste jogo não teria sido, digamos assim, mais inteligente por parte da Arteta ter ido com o Tomiyasu na esquerda? Acham que não? Ou entrar com um jogador que nós sabemos que é adaptado na posição, não é? Não, porque o Tomiyasu não ia entregar essas características que eu acabei de te falar. O Tomiyasu ia ser um... Ah, tá falando no início da partida? Sim. Talvez ele não tivesse condições para isso. Talvez ele não tivesse condições, porque claramente sim. Talvez ele não tenha condições de... Você não pode contar com o Tomiyasu por 60, 70 minutos, entende? Talvez seja coisas nesse sentido. E é por isso que ele não entrou. Muito bem, mestre. A entrada do Zinchenko, achas que colocou mais uma... também procurou meter mais o Martinelli em jogo? A primeira parte já dissemos que ele passou completamente à parte, ao lado do jogo, ele não fez parte. Lá está, houve o Arsenal muito pela direita, talvez aproveitando o tal amarelo do Alphonso Davies, talvez aproveitando se calhar o Martinelli não estar a 100%, mas uma entrada de Zinchenko deveria ter metido mais o Martinelli em jogo do que aquilo que ele terá feito na segunda parte. Sim, porque acaba por equilibrar um bocadinho mais o tempo de bola, não é? Se o Zinchenko não tiver em campo, a bola vai sempre tender para o lado direito, porque vai ser o Odegaard que vai ter a bola, ou o Jorginho, que também costuma ocupar uma posição mais do lado direito, e, ou seja, a equipa vai ficar mais balanceada. E quando tens o Zinchenko, essa parte, nós conseguimos estar em mais quadrados do campo, e acaba como o Zinchenko depois promove mais bola pela esquerda. Na teoria o Martinelli iria ter mais oportunidades, depois está sempre aquele passe que é o lançamento, não é? O passe em profundidade por cima entre o defesa central e o lateral, que o Zinchenko tenta muitas vezes, não conseguiu meter nenhum de jeito, e o Martinelli também não conseguiu apanhar nenhum, mas claramente era um bocadinho também na tentativa de me colocar o Martinelli um bocadinho mais em jogo e tentar aproveitar o espaço nas costas do Kimmich. Estás em mute, Ricardo. Desculpe. Último lance deste jogo para depois avançarmos para o Aston Villa. Há pedidos de penalti do Saka, basicamente num dos, não sei se terá sido já no último minuto de jogo, mas mesmo a terminar. Nas redes sociais as opiniões dividiram-se bastante. O que é que vos parece? Há falta do Neuer ou o Saka é que força contacto? Eu até vou tentar aqui vir ao Twitter ver se me lembro o que é que a malta escreveu, mas se vocês quiserem ir dando a vossa opinião, força. Opa,
Se calhar convém meter isto em Para mim, o Saka força contato. Você vê que ele joga a perna em direção ao Neuer. Aí, ó. Ele dribla para um lado e ele joga a perna direita dele em direção ao Neuer. Isso aí, ó. Lá vai. Agora. Queres que eu pare? Não precisa parar. Ó. Para mim não foi nada. Infelizmente. Ok, mestre. Não. Teve contato, isso aí não tem nem dúvida. Sim, o contacto está lá. Isso não tem dúvida, isso não tem dúvida. Um contacto pode haver sempre, agora depois quem é que o promove já é outra coisa. Eu acabo por aceitaria as duas decisões, porque normalmente o que acontece é, numa situação que para mim não existe penalti nenhum do guarda-redes, é quando o guarda-redes tem, por exemplo, os dois apoios completos no chão e depois o avançado vai contra ele e ele tem os dois apoios fixos. Mas neste lance o que acontece é que o Neuer não tem um dos apoios fixos e acaba por fazer um movimento para a frente com a perna e o Saka também, ou seja, o Neuer acaba por fazer também um movimento parecido àquele que o Saka faz. Claro que o Saka vai à procura do contacto, mas o Neuer acaba também a fazer o movimento que promove o contacto, ou seja, é aqui um bocadinho como o Silvio está a dizer, um bocadinho mais o 50-50, também estou um bocadinho mais, porque acredito que o guarda-redes também acaba por fazer um movimento que vai provocar com o contacto com o Saka, por isso eu nesta situação aceitava um bocadinho os dois outcomes, por isso aceito que o árbitro não tenha marcado, mas tivesse marcado também acho que não era nenhum escândalo, porque o Neuer também acaba por fazer um movimento para a frente e o Saka aproveita-se também um bocadinho da situação, como outros tantos fazem todos os fins de semana. Aliás, nós falámos aqui na antevisão deste jogo que já poderíamos estar a contar com o gol do Kane porque o penalti era garantido. Portanto, o penalti esteve lá, não falhámos na nossa antevisão. Por isso, é verdade. Há penaltis que parecem que, de uma maneira, bem marcados, mal marcados, seja como for, mas aparecem sempre. Questionei então, como eu disse no Twitter, diz, Mateus. Eu juro que o Henrique Roque não é um fake meu. Só para deixar claro. O Henrique Roque. Ok. Quarta-feira temos mais um festival de jogadas manjadas por parte da direita White Saka Odegaard, é isso? Muito bem. Eu já vou ler esses comentários. Entretanto, eu questionei aqui no Twitter o que é que achavam. Algumas respostas. O Ricardo Casais disse que o contacto é forçadíssimo. Acho que o Saka viu o Neuer à frente. E como ainda é franguinho, entre aspas, teve medo da hora da verdade e fez aquilo. Não é penalti. Romário Miranda diz que o Saka tomou a decisão errada. Poderia tentar qualquer jogada menos que tomou. Bruno Sousa diz que para mim o Saka procura contacto com o guarda-redes, eu não marcaria. O Pita diz que infelizmente decisão correta. Marco, decisão correta na minha opinião. Neuer ficou parado, não está, mas ok. Lalo Gunnar diz Saka foi demasiado garoto nesta jogada, era para bater do jeito que conseguisse. Pitchwood diz contacto procurado, mas a perna do Neuer está lá, é 50-50. Ambas as interpretações são válidas, mas o árbitro escolheu evitar decidir. No fundo, acusou tanta pressão como a equipa do Arsenal depois de 1-0. Zinchenko, e o Zinchenko está irreconhecível, absolutamente nojento. Daniel Valois diz que o Saka procurou contacto, mas foi penalti mesmo assim. A perna do Neuer está no caminho dele, mesmo ele tendo jogado a perna mais para o lado. Gustavo Guerra, Saka abriu as pernas para forçar o contacto. Gonçalo Costa diz que deveria ter rematado, mas não deixa de ser penalti. O Tairo diz que acertou. O Fernando diz que não é penalti e o Saka deveria ter tentado rematar. Ricardo Conde é penalti e há vídeos que provam que o Neuer não está parado, como vai meter a perna direita à frente do Saka. Mas fica a ideia que mesmo com o contacto o Saka poderia ter continuado a jogar, e o João Henrique Alves diz que não foi. Portanto, aqui as opiniões dividem-se entre penalti ou não. Lá está, um lance de 50-50. Estou só aqui a tentar meter isto em condições. Um lance 50-50. O que é que a malta disse para aqui para o chat? Disse que o Silvio disse que 50% sim, 50% não. O Gustavo diz que é penalti. O Liam Gallagher diz que não entendeu o Saka Acho que é preferir Saka. o Saka
Foi o Às corretor. vezes também me acontecem umas coisas dessas. O Saka preferir a falta do que seguir o lance. Ele se jogou no guarda-redes. Filipe Farias diz que tem que deixar o campo falar. Qualquer marcação seria justificada. E sobre o lance, acho que é só isso. Depois já aqui. Está aqui o Marcelo a dizer que o Saka tem vantagem posicional em relação ao Neuer. Se ambos metem a perna, tem que se beneficiar quem está numa posição de vantagem. E o Gustavo Araújo diz ainda que gostava que. Deixa-me só tirar isto aqui. Gostava que a perna do Saka. Creio que a perna do Saka está aberta por causa da mudança de direção, mas não acho que tentou cavar. Muito bem. Assim sendo, avançamos para o jogo com a Aston Villa, que veio na ressaca deste empate que em outros anos teria sido uma excelente vitória, um excelente resultado. Eu estou completamente mamado. Teria sido um excelente resultado, ninguém reclamaria, mas que neste ano a gente, mal habituados talvez, ficámos insatisfeitos e por isso no rescaldo do jogo do Bayern perdemos 2-0 com a Aston Villa também no Emirates. Mateus, a tua opinião ao jogo? O Arsenal tremeu com a pressão. Não fala essa palavra. O que é pressão? Vai, segue. Pergunta. Ok. Não, ia perguntar porque no nosso Discord também questionaram se por vezes quando as coisas correm mal durante o jogo, tanto não há profundidade de plantel como não há um plano B. Achas que isso aconteceu com esta Aston Villa? Vou começar de antes. Após o jogo do Brighton... Que vem lá lapada, diz o William Mochel. Após o jogo do Brighton, eu fui ao Twitter e falei a seguinte frase. Não estou reclamando, como não estou agora também. De assumir a liderança, no caso, né? Porque nós assumimos a liderança. Foste tu que escreveste esse tweet? Foi. No entanto, há momento certo de assumir a liderança. Eu temo que a pressão de assumir a liderança não seja legal para esse elenco. Foi o que eu falei. Meu irmão, mas me bateram muito. O Arsenal é muito grande, e lá tem hora de assumir a liderança, faltam 7 rodadas, e não sei o que. Eu estudei a tabela. As pessoas achavam que a única oportunidade de perder ponto do Liverpool era contra o United. O Liverpool, tô te falando baseado no que eu li. Eu passei horas lendo aquela porra lá e debatendo. Para mim também não. Eu claramente vi que eles podem perder contra o Fulham na próxima temporada, que é fora. Eles podem perder contra o West Ham, que eles ainda vão jogar contra o West Ham. Eles ainda vão jogar contra o Tottenham. Tem outras possibilidades de perder ponto. Não era aquela única. A gente já viu o que aconteceu com esse elenco ano passado, quando eles desmoronaram psicologicamente. A gente viu isso. Com uma vantagem muito maior. Com uma vantagem muito maior. A gente viu isso. Era o que eu queria. Eu queria aqui chegar e falar, eu avisei? Claro que não. Queria muito estar errado. Mas a gente tem um elenco muito jovem, extremamente jovem, para ter amadurecido a esse ponto em 8 meses, 7 meses, 9 meses. Então, acho improvável ter isso acontecido. E acho que a maior prova do desastre estava no jogo contra o Bayern. Porque nós éramos infinitamente superior ao Bayern. Pelo que a gente estava jogando e pelo que ele estava jogando. A gente entrou cagado de medo. Foi isso que aconteceu. Nós entramos cagado de medo. Esse é o resultado do jogo do Bayern. Agora eu vou falar sobre o jogo do Villa. Dentro do jogo do Villa, só se comprovou aquilo, infelizmente, cedo demais. Tudo bem que o Villa é um adversário que a gente precisa respeitar. Isso tudo é verdade. Tá? Está na luta pelo top 4. Está na luta pelo top 4. Tudo isso é verdade. Mas o que a gente fez dentro do primeiro tempo era para a gente sair dali
tranquilamente uns 2 ou 3-0, porque a gente tinha oportunidade para ter feito isso e nós não fizemos. A gente não fez. A perna pesou por causa de manter a liderança? Não sei. Pode ter sido. Mas claramente, depois que o que aconteceu ao final do primeiro tempo, a gente desmoronou emocionalmente. Não me venham falar que a gente cansou, porque eu não vou aceitar essa desculpa. Por 2 motivos. O primeiro motivo é que a data FIFA acabou não tem muito tempo, deve ter 2 semanas no máximo, não é isso? Que a gente voltou com o jogo do Brighton, que foi o primeiro depois da data FIFA. Foi isso. Certo? Penso que sim. Antes disso, nós tivemos o jogo adiado contra o Chelsea. Nossos jogadores tiveram 3 semanas de descanso. 3 fucking semanas de descanso. Alguns nem na seleção jogaram, porque foram devolvidos. Tá? Porque estavam lesionados. Então, eles descansaram por 3 semanas. Mais ainda, nós jogamos pela Champions League na terça-feira. O Aston Villa jogou pela Europa League na quinta-feira, correto? Sim. Ou E seja, jogou eles com a tiveram equipa- menos. e eles não rodaram na Liga Europa. Eles jogaram com a equipa mais forte que tinha. Pois é. Então, eles tiveram menos descanso que a gente. Então, não vem me falar nessa ideia de que o time cansou. Se o time cansou, alguma coisa está errada. Porque não deveria cansar. Porque o adversário que jogou teve menos tempo de descanso que a gente, demonstrou muito mais vontade de ganhar o jogo do que a gente. O resumo do jogo, para mim, foi: esse bando de moleque não aguentou a porra da pressão de assumir a porra da liderança. Doa quem doer, a verdade é essa. Porque a gente deveria ter ganho a porra desse jogo. Mestre, podemos dizer que, à semelhança da temporada passada, estamos a tremer? Não sei se estamos a tremer, pá. Isto é uma derrota. É também as expectativas que as pessoas têm do clube. As pessoas têm expectativas que nós somos iguais ao Manchester City e não somos iguais ao Manchester City. E as pessoas têm de ter a noção que nós vamos perder jogos e não vamos ganhar os jogos todos até ao final, porque isso não vai acontecer. Nós não somos esse clube ainda. E perder um jogo não é o fim do mundo. Mas claro que quando aquela primeira parte, eu olhei para o jogo e eu percebi, o Aston Villa está disposto a perder este jogo e não está com problemas nenhum. Foi aquilo que eu senti. A primeira parte do Aston Villa foi, pá, nós aceitamos perder este jogo. Eu senti que o Aston Villa na primeira parte nem estava a defender tão bem, nós tínhamos bastante espaço para executar. Eles não estavam assim, pá, parecia-me que estavam um bocadinho aliados do jogo e eu achei, pá, nós temos que fechar este jogo na primeira parte, porque o Aston Villa claramente nem está aí tanto para disputar este jogo. Ou parecem estar com a cabeça no outro lado. Só que nós na primeira parte não conseguimos marcar, não estávamos a decidir bem, e depois na segunda parte alguma coisa aconteceu, viemos despromovidos de qualquer energia, de qualquer atitude, e o que tem acontecido nesta época é que nós temos conseguido, se tirarmos o jogo um bocadinho com o Bayern, é que nós na segunda parte já vimos um bocadinho, vimos sempre em posição de vantagem e já vimos um bocadinho com o jogo do nosso lado. E neste jogo contra o Aston Villa, a segunda parte, viemos para uma segunda parte em que necessitávamos de ir para cima e conseguir o resultado, e não estávamos a conseguir, as coisas não estavam a conseguir na segunda parte, e o Aston Villa, que pareceu-me na primeira parte que nem estava com grande interesse, foi um bocadinho subindo o rendimento, foi começando, teve uma segunda parte melhor que a nossa, e começaram a acreditar, e depois no final acabam por fazer o gol, mas acho que isto foi nós não conseguimos fechar o jogo, e depois na segunda parte, não sei, ou faltou o que quer que seja, faltou energia, faltou alguns dos jogadores, o Odegaard também não conseguiu pegar no jogo, os outros jogadores também não estavam muito bem, o Havertz não estava bem, o Gabriel Jesus não estava bem, o Martinelli e o Trossard nada, e
E é um bocadinho isso. Depois acabamos por o Aston Villa. Nós é que trouxemos, para resumir, é que eu acho que o jogo era nosso, mas nós conseguimos trazer o Aston Villa para dentro do jogo. E depois o Aston Villa, como o Bayern, não no mesmo nível, mas tem jogadores que são capazes de decidir, têm bons executantes, principalmente na parte técnica, e acabaram por vencer o jogo. E foi uma vitória merecida, na minha opinião. Mas que nós, na primeira parte, devíamos ter nos colocado em vantagem neste jogo. Mestre, olhando para aquilo que foi o jogo com o Bayern e para este jogo com o Aston Villa, e até mesmo a pensar no jogo de quarta-feira em Munique, as 3 alterações promovidas pelo Arteta no 11 fizeram sentido. Saiu Zinchenko, Trossard, não, desculpa, entrou Zinchenko, Trossard e Jesus. Saíram Kivior, Jorginho e Martinelli. Tem aqui, apesar de não haver assim grande surpresa. Não é? Fizeram sentido. A surpresa foi mais, claro, o Jesus foi um bocadinho os jogadores entraram bem, não é? Tanto o Jesus como o Trossard entraram bem no jogo do Bayern. E pronto, o Martinelli teve mal. O Havertz acabou por no jogo também vir um bocadinho para trás, e foi um bocadinho a continuação daquilo que nós fizemos no Bayern. E depois, como na teoria nós íamos ter a maior percentagem da posse de bola à entrada do Zinchenko, claro, depois também daquele jogo do Kivior, faria sentido a troca, e acaba por meter o Zinchenko para nos dar mais controle, que foi o que aconteceu na primeira parte. E acho que é um bocadinho por aí também fazer ali alguma troca e alguma gestão daqueles jogadores. Mateus, a entrada do Jesus e Trossard fica também diretamente ligada ao golo no jogo Bayern? Eu acho que foi não sei se ao gol exatamente do jogo do meio da semana, mas é claramente um 11 inicial extremamente ofensivo. A gente foi para cima para ganhar a porra do jogo. O problema, cara, eu não tenho problema nenhum em admitir isso, é que o Odegaard teve um primeiro tempo absurdo, talvez o melhor primeiro tempo dele no Arsenal, e ninguém acerta porra nenhuma, velho. Jesus me perde uma cabeçada dentro da pequena área, o Havertz perde uns 550 gols, o White perde gol, todo mundo perde gol nesse caralho, velho. Como é que faz? Troçar toma umas decisões assim também que puta que pariu, velho. Assim fica difícil criticar o Odegaard. Não. Eu não tenho nenhum problema em. Algumas vezes já votei ele aqui como o melhor da partida. Algumas vezes já elogiei ele aqui. Eu não tenho problema nenhum com relação a isso. Né? Ele fez o primeiro tempo que puta que pariu. Aí ele desapareceu no segundo. Desapareceu. Como todo o time, também é verdade. Tá? E aí deu no que deu. Deu no que deu. Mas o jogo era para ser vencido, era para estar 2-0, 3-0 fácil no segundo tempo, no primeiro tempo. E a gente está ali cozinhando aquele jogo no segundo tempo para ganhar um pouquinho, ou melhor, para economizar um pouquinho de energia para o jogo da quarta-feira. Essa era a ideia do Arteta, na minha visão. E a gente, como o mestre falou, o Villa tinha aceitado perder já esse jogo. Era aquela situação chata de que a gente olha para o jogo e fica assim, qualquer momento o Arsenal faz essa porra e tá tudo tranquilo. Mas ao mesmo tempo, e eu falei isso não no nosso grupo de Discord, mas em outro grupo, que nada é mais Arsenal do que levar um gol e perder um jogo nessa situação. Porque isso quantas vezes a gente já viu isso? Inúmeras vezes a gente já viu isso acontecer. A gente perder uma tonelada de gols e a gente vai lá e leva um gol besta. E a gente tenta ir para cima para tentar empatar. E a gente leva o segundo gol com o Smith Rowe de defesa. Que o idiota, nem para dar a porra do bote ele faz, porque ele ficou só olhando. Foda-se. Só acompanhou. Só acompanhou, eu acho que nós temos isso aqui. Tenho aqui. Está agora aqui a ver se eu tinha aqui os frames disso também. E temos. É impressionante. Basicamente ele acompanhou, ele foi assistir para ver o gol mais de perto. Antes ele tinha ficado parado, porque pelo menos dava ao Raya a ideia de eu tenho que me virar, eu tenho que sair, eu tenho que dar o bote, eu tenho que fazer alguma coisa, porque o Raya também esperou ele fazer alguma coisa. E o idiota não faz nada, ele fica olhando.
Mestre, pegando aqui no que, por exemplo, o Mateus está a falar do Smith Rowe, se nós quisermos ter uma oportunidade de vencer esta Premier League, o Arteta não terá de promover mais rotação na equipa. Isto porque no passado, quando o Smith Rowe ou no Nketiah, quando eles entravam, eles ainda contribuíam com qualquer coisa, mas atualmente eles são nulidades no plantel, quando entram não contam. E já nem falo sequer, por exemplo, Fábio Vieira, que ninguém sabe onde é que ele anda. Ou, quer dizer, está no banco, mas ninguém sabe o que é que aconteceu. O início da época até é relativamente promissor, boas exibições, teve a lesão e agora acabou, desapareceu para o mundo. Mas com titulares cansados, o Arteta não terá que correr esse risco de promover mais rotação. Desculpa. Diz, Matheus, tranquilo. Não, vai lá. Pode ir. Mas isso é a situação. Quando dizem falta de profundidade no plantel, eu não acho. Claro que não temos jogadores de qualidade como o City, pá, mas isso também dificilmente vamos Ninguém ter tem. algum dia. Sim. Mas não acho que esteja falta de profundidade. Olhas para o teu banco e tens jogadores que podem fazer a diferença, que podem fazer alguma coisa. Claro que o que acontece é que tu, durante a época toda, esses jogadores estiveram completamente arredados por lesões ou por outros motivos, ou pelo treinador, mas isso é a gestão que o Arteta tem de fazer. Mas claro, quando tu só estás a contar com um jogador ou dois, que é o do banco, que é o Trossard e o Jesus, ou na altura não era o Jesus, era o Nketiah, porque era o Jesus que jogavas. Claro que depois se não tens outras opções que não têm minutos nenhuns, claro que não tens outras soluções, mas também cabe ao treinador criar soluções dos jogadores que tem dentro do plantel, e isso ele não conseguiu esta época, que foi o Smith Rowe acaba por não ser solução, o Fábio Vieira acaba por não ser solução, o Nketiah acaba por não ser solução, o Nelson também não é considerado uma solução, senão o Saka muitas vezes não fazia os 90 minutos. Por isso também cabe ao treinador, se diz que estes jogadores são para contar, também tem de, como estavas a dizer, tem de mostrar que estes jogadores contam. Mas as pessoas só se lembram disto quando os 11 quando lá estão não resolvem. Normalmente até agora têm resolvido quase sempre, não é? Por isso ninguém quer saber do Fábio Vieira. Se nós estivermos a ganhar os jogos todos, ninguém quer saber do Smith Rowe, ninguém quer saber desses gajos, estivermos a ganhar os jogos todos. Mas claro que quando as coisas estão a correr mal, que não tem sido muitas vezes esta época, acho que temos jogadores de qualidade no banco, mas quando eles jogam não têm demonstrado nada de especial. Mas depois também há essa situação que é o reverso da medalha, que é também não têm tido grandes minutos nem na grande rotação para alguma vez entrarem nesse ritmo de jogo. Mateus, eu tenho uma visão um pouquinho diferente. Eu concordo parcialmente com o que o mestre falou, e principalmente na questão de que o 11 inicial tem resolvido as coisas ali na grande maioria das vezes. E quando ele não resolve, a gente normalmente tropeça pelo um fator muito simples. Acho que falta profundidade de elenco. Se a gente for levar ferro e fogo, a gente tem no máximo 13, 14 jogadores. Acabou. não, tens em que o Arteta confia. Não. Vai lá. Vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo aqui. Todo mundo, o Smith Rowe não tem oportunidade. Me disse se alguma vez que ele entrou, ele aproveitou a oportunidade. Não. O Partey, a gente está com aquela ideia do Partey, daquele volante que carregou a gente, pelo menos ali. Ele nunca carregou a gente por uma temporada, né? Porque ele sempre está lesionado. Mas aqueles 4, 5 meses que ele joga assim, fala assim, puta, o Partey tá com caralho. Essa é a imagem que a gente tem. Mas a verdade seja dita é que todas as vezes que ele entrou, ele foi o Partey que a gente costuma criticar. Um momento ou outro esporádico, assim, mas no geral, pode jogar fora. Não serve. No geral. Mesma coisa o Smith Rowe. Nketiah, puta que pariu, velho. Nelson. Sem contar com o Fábio Vieira, que sumiu. Então, assim,
Para mim falta profundidade, porque quando esses 11 não entram, quem tu pode contar ali? Foi o que o mestre falou. Tu pode contar com o Trossard, tu pode contar com Jesus, que em tese não são titulares mais, né? São os que tu pode contar. E tu pode contar com o Tomiasso. Meia hora, 35 minutos, uma situação muito pontual. Mas tu não vais contar com o Tomiasso por uma situação de que tu precisas ganhar o jogo, né? Se precisar ganhar o jogo e colocar o Tomiasso no jogo... Normalmente tu metes o Tomiasso para fechar o jogo. Pois é. Né? Então a gente está falando aqui de jogo do quê? Que a gente que o 11 não tá dando jeito e a gente precisa rodar. Então o Tomiasso não entra na conta. Então tu tens basicamente quem ali que pode mudar o jogo? Tu tens o Jesus e tu tens e o Trossard. São esses jogadores que o Arteta confia. Estou levando em consideração que o Jorginho é titular e que o Havertz é titular. Sim. Então falta profundidade. Falta tranquilamente profundidade. Eu não diria que é profundidade, falta qualidade, mas profundidade eu acho que temos a maioria dos jogadores, são jogadores que foram já escolhidos pelo treinador na teoria, ou seja, se ele escolheu os jogadores de qualidade ou que não dão aquilo que ele entende, isso já é problema dele e da direção, escolher os jogadores ou apostar em jogadores que não são os melhores, mas em termos de profundidade de plantel ou daquilo que eu acho que temos até quase uma solução por posição que nós não costumávamos ter. Temos jogadores séniores em todas as posições do banco que não costumávamos ter. Agora são os jogadores que o Cédric e o El Neni em muitas situações já nem precisam estar em campo no banco porque temos os jogadores. Sim, ou seja, eu acho que temos jogadores. Agora são os jogadores que não servem, pá, mas isso já é a qualidade falta, claro, não é a qualidade do City e de outros plantéis. Mas aí também, a gente está falando a mesma coisa. A gente está falando a mesma coisa, só que a diferença é o seguinte: a ausência de qualidade interfere na profundidade. Mas não é ausência, mas não pode ser só ausência de qualidade. O Smith Rowe já provou em determinados momentos que consegue oferecer. O Nketiah tira o Pelé do túmulo. Tira o Pelé do túmulo. A questão não é essa, Mateus. Por exemplo, o Nketiah em determinado... Ninguém quer o Nketiah, ok. Mas nós já tivemos situações em que o Nketiah entrava e marcava um golo. Percebes? Ele agora... Eu não sei se ele sequer toca na bola. O mesmo para o Smith Rowe. Epá, e o Fábio Vieira lá está. Tipo, o gajo começa até bem a temporada, com alguns minutos e boas exibições, e de repente desaparece. Porque nós sabemos, nós se olharmos para Smith Rowe, para Partey, nós sabemos que são jogadores de qualidade. Agora, eles não fazem nada, não oferecem nada quando entram. A minha questão é essa. Eu acho que temos profundidade de plantel, mas não está a funcionar. Alguma coisa não está a funcionar ali. Aquelas não opções regulares do Arteta, a partir de determinada altura, acabaram. É o que eu acho. Deixa eu colocar um parênteses aqui. Alguns dos jogadores que a gente está falando de um outro momento do Arsenal. Certo. O Smith Rowe, a gente está falando do Smith Rowe de 3, 4 anos atrás. O nosso padrão de jogo aumentou. Sem dúvida. A gente não sabe, e pelo que a gente tem visto, ele não consegue entregar a qualidade de jogo que a gente joga hoje. Não acompanhou. Tá? Então, não necessariamente tenha sido uma escolha errada. Esse é um ponto. Outro ponto. Pode ser, acho que uma questão também financeira de montagem de elenco. Tá? Então, por exemplo, o Partey provavelmente era alguém que a gente contratou de certa forma mais velho, mais sênior ali, né? Mas que era alguém que claramente seria transição para alguma coisa. Então, ele já foi contratado sabendo que ele teria um prazo de validade. E talvez também que o Partey exclusivamente tem a questão das lesões dele, né? Então, separar um pouquinho disso. Mas vários outros jogadores, a gente vê que eles entraram para um momento. E esse momento passou. E durante essa reciclagem de elenco, a gente vai vendo que
é tolerável ele no banco, mas a gente está chegando à conclusão que alguns desses jogadores não são toleráveis nem no banco. Não dá. É alguém que é para ser terceira opção. Eu não tenho nenhum problema que o Smith Rowe e o Nketiah seja terceira opção, que ele jogue um jogo fácil de FA Cup, que ele jogue a FL Cup ou qualquer outra Cup da vida. Eu não tenho nenhum problema com relação a isso. Mas esses caras não podem, hoje, está claro, que eles não podem ser titular. Desculpa, que eles não podem nem estar compondo esse elenco. Logo, falta profundidade. Por uma questão de qualidade. Eles não têm qualidade para jogar. Então, não tem profundidade, porque por ausência de qualidade. No fundo, a gente está falando a mesma coisa. Se você não conta, tu não tens profundidade. Tu não pode contar, tu não tem profundidade. Não sei. Acho que vai ser um problema grande que o Arteta terá para resolver, porque ele contrata... Ô Silvio, torce pro City, cara. Tu não pode exigir que o Arsenal tenha 15 jogadores pica na posição, porque isso não é o Arsenal, porra. Desculpa lá. Não é o Arsenal. Não é. Definitivamente não é e não vai ser. Aí isso quero continuar torcendo uma decisão tua. Mas tu só vai te desgastar emocionalmente pensando isso. Na boa. Eu tô te falando por alguém que torce há mais de 20 anos por esse clube e que já passou por isso. Eu já desisti. Eu desisti. Falei assim, não vale. O meu emocional não vale reclamar disso. Se quiser continuar reclamando, sinta-se à vontade. Estou só te adiantando o final da história. Muito bem. Vamos avançar, senão isto ainda vai demorar e não acabamos. Mestres, vamos avançar para os lances do jogo. A falta do Gabriel Magalhães a fechar a primeira parte foi sem sentido quando estava lá o Saliba para tirar a bola. Deixa-me colocar. É esta. Achas que não faz sentido esta falta a fechar a primeira parte? Uma falta perigosa. Uma primeira parte, se calhar, não lhe correu tão bem, tendo em conta que ele teve aquele corte feituoso que permitiu a bola ao poste do Aston Villa, que botou nas costas de Zinchenko. Erro do Gabriel Magalhães aqui, na tua opinião? Não tinha necessidade de fazer esta falta aqui? Ele não está a tentar, ele está a tirar a bola, só que para mim é um lance de jogo, o adversário chega lá primeiro e ele não consegue. Eu acho que ele tenta ir à bola. Eu acho que isto é uma tentativa de um corte, só que o adversário é mais rápido. É a minha leitura deste lance. Acho que a tentativa não é de fazer falta, é de tirar a bola. Mateus, pelo menos é a minha interpretação. Eu vi da mesma forma também. Não vi nada demais, não. Pá, eu achei que, não sei, tipo, correu um risco demasiado grande até de penalti aqui. Para mim ele tenta tirar a bola. Ele tenta tirar a bola, só que ele falha completamente. De que bola você está falando? De que bola você está falando? Não, ele acerta no peito. Epá, não sei, tipo, achei que fosse... Eu trouxe este lance porque eu achei que fosse desnecessário. Achei que fosse uma falta desnecessária e que nos poderia ter colocado. Mas isso eu consigo arranjar para aí 30 lances necessários. Só do lado esquerdo da nossa defesa consigo arranjar 30 lances necessários no jogo do Aston Villa. Muito bem. Volta o comentário antigo lá. O do Elton? O Elton diz aqui: torço por esta equipa há 21 anos e ainda me surpreende como a torcida não amadurece. A equipa tem feito uma temporada muito boa, mas perdeu uma partida no ano e já não presta mais para ninguém. É verdade. O problema é que as pessoas oscilam entre 8 e 80 assim muito rapidamente. Mas vamos separar por pontos. A gente perdeu uma partida que a gente não poderia perder. Se as nossas expectativas são de títulos, a gente perdeu um jogo-chave. E eu acho muito improvável o City largar essa liderança a partir de agora. E as nossas expectativas não são de título, Mateus? São, mas é isso que eu estou falando. É normal que a gente se chateie. Mas não, pode haver pessoas que achem que não. Portanto, que é uma temporada muito boa, porra, não tem que reclamar, cara. A gente está ali brigando ponto a ponto pelo título. A gente não tem que reclamar disso. O problema, isso é um ponto. Concordo que chegam algumas pessoas, a gente perde um jogo como esse e frustra, ninguém presta, todo mundo é ruim. Isso também acontece.
tá? Mas não foge daqueles 12 ou 13 que eu falei, 13, 14 no máximo. O resto não presta. É isso. O que a gente tem visto não presta. Não para o Arsenal, tá? Pode servir para outros clubes. Para o Arsenal, para o padrão de jogo que a gente está entregando, não presta. E aí gera o que a gente acabou de discutir há 10 minutos atrás, a questão de profundidade. Sim. Mestre, com o amarelo do White, terias pensado em tirá-lo ao intervalo para meter o Tomiyasu? Ou achas que, estando 0-0 ao intervalo, o Arteta, encontrando-se numa situação de vantagem no marcador depois na segunda parte, iria necessitar do Tomiyasu para tirar o Zinchenko, para segurar o resultado? Achas que vamos estar sempre, pelo menos enquanto não houver Timber, vamos estar sempre condicionados com esta alteração sempre que o Zinchenko jogar? Sabes que epá, quando a gente se meter a ganhar o jogo, vou ter que pegar no Tomiyasu para tirar o Zinchenko, e por isso o White, independentemente do que aconteça, tem que se aguentar. Mas o White, se formos ver aquilo que tem acontecido com o White, ele é um jogador que até costuma levar alguns amarelos e sabe mais ou menos conter a situação e aguentar-se, pelo menos naquilo que os jogos têm acontecido, e tem feito bons jogos, por isso para mim faz sentido. Mas atenção, Sim. por exemplo, não só pelo amarelo, mas o White está lesionado. Existe a questão do White ter que ser operado no verão, e por isso é que se fala também do Arsenal não estar assim a forçar tanto o regresso do Timber, porque para ter o Timber realmente de facto pronto a 100% no verão, porque poderemos não contar com o White. Portanto, assim sendo, talvez eles tenham que começar a temporada com o Timber por causa da lesão do não White. ter o White, portanto, tendo o White estando condicionado atualmente, pode acontecer uma lesão. Mas isso pode acontecer uma lesão no Algarve. Isso eu quero que joguem os melhores. Não, a mim não posso estar a pensar que vou guardar os jogadores todos com medo que eles possam lesionar. Então, assim para mim, joga sempre o Cédric, que é o gajo que a mim não me importa se está lesionado ou se joga, então não quer saber. Mas os jogos são para ganhar, não é para ver se os jogadores não se Eu tinha lesionam. até esquecido dele. Não, eu refiro isto porque Para ver. estaremos sempre condicionados numa alteração. Sabemos sempre, ok, na segunda parte, se estivermos a ganhar, sabemos que 70 minutos, o que for, sai Zinchenko para entrar Tomiyasu. Mas isso não é. Eu acho que isso não é mau. É tu teres claramente identificado uma situação em que sabes que é decisão. Já tiveste tantas provas que essa Normalmente é mau pelo Zinchenko, basicamente. É uma decisão. Eu não acho que essas situações sejam más, em que aos 70 minutos tens que trocar o jogador, se aos 50 minutos, se o outro. O jogo tem 90 minutos e é bom se tu já tiveres mais ou menos algumas mecânicas em termos de alterações, é muito mais fácil porque já tens mais provas dadas e tens mais dados para perceber quais é que são as decisões que deves tomar. Para mim não tem problema essa situação. Agora, claro, isto é o primeiro jogo que o Zinchenko faz mais daqueles 60 minutos e que vê-se claramente que é um jogador que não tem capacidade para fazer 90 minutos de uma partida de futebol, não percebo bem porquê, mas no caso dele acho que é evidente, e já provou esta época, que não consegue fazer mais de 60 minutos a bom nível, quando consegue entregar um nível aceitável. Mas para mim, se um jogador que dá 50, 60 minutos e nos consegue meter sempre em vantagem por duas bolas, e depois tem que ser substituído, para mim essas alterações está tudo bem. Eu estava lendo uma discussão, pelo menos passou muito rápido, acho que foi o Gunner Blog que escreveu no Patreon, acho, que faltam 2 anos para o contrato do Zinchenko. Que chegou no momento que o Arsenal vai ter que tomar uma decisão sobre ele. Ou venda ou renova, né? Ou venda e renova. E que pelo fato do Arsenal não ter procurado ele antes, em outros momentos, para renovar, como aconteceu com o Martinelli, como aconteceu com o Saliba, como aconteceu com vários outros que a gente viu aí, com o Hansday. Não, com a defesa toda. Se tu olhares para a defesa do Arsenal, ela renovou toda. Só falta a questão do lateral esquerdo. White renovou, Saliba renovou, Gabriel renovou, Tomiyasu renovou. Então, talvez a gente tenha algum indicativo aí de alguma coisa no verão. Muito bem.
Eu também vi, acho que foi no The Athletic que eles falavam que o Arsenal ia. Foi no The Athletic, desculpa. Foi? Que o Gunnar Ok. Blog escreveu. Que de facto o Arsenal iria estar ativo no mercado à procura de uma opção para a lateral esquerda. Mateus, vamos aos lances do jogo. Há um pedido de penalti de Jesus a abrir a segunda parte. Tua opinião? Existe alguma coisa? Isto foi logo aos 47 minutos, não tenho erro. Mas acho que nada, não. Hum. Não lembro de ter ficado puto. E não vi nada agora. Tenho ideia que nem sequer foi ao VAR, por isso. Não foi ao VAR, não foi ao VAR. Mestre. Eu nem tinha este lance na minha cabeça, por isso passou-me completamente ao lado. Muito bem, muito bem. Mais. Mestre, aos 65, com o nulo no marcador ainda, e com nós nessa altura já encostados às cordas, as alterações do Arteta foram Tomiás e Martinelli por White e Trossard. Correto, na tua opinião? Não, talvez tivesse de ter tirado o Zinchenko, não sei. devia ter feito aquilo que faz sempre, não é? Mesmo, mas agora, pronto, precisava de ir. Não, Inventou, fudeu. Só tem um detalhe. Eu acho que ele entra antes ou o Odegaard já tinha se machucado, não já? Não. O Odegaard... Quer dizer, o Odegaard não sei se já não se tinha aleijado, mas o Odegaard só saiu mais tarde. O Odegaard saiu 70. Não, ele saiu mais tarde. Sim, ele saiu mais tarde. No entanto, eu acho que quando o Tomiyasu entra e ele não tira o Zinchenko, eu acho que o Odegaard já tinha se machucado. Não tenho memória. Isso já não... Eu acho. Eu Ainda- posso estar errado. ainda- Alguém vai ajudar aí. Ainda foi 10 minutos, mas... tens razão, o Odegaard diz aqui, estou aqui a ver, que ele foi aos 66 e depois o Ben White saiu aos 67. Por isso Eu acho que ele já tinha indicação de que ele ia precisar tirar o Odegaard, e se ele tira o Zinchenko, ele ia perder o poder do passe. Então acho que por isso que o Zinchenko ficou. Pode ser uma razão, sim. Muito bem. O que é que eu tenho aqui mais? Mateus. Responsabilidades no primeiro golo. Há muita gente a cair em cima do Raya neste lance. Concordas? Espera aí que eu tenho aqui duas imagens. Tenho esta que passei e tenho esta. Muita gente a cair em cima do Raya. O que é que vos parece? Eu não sei o que é que a malta quer Acho que todo mundo, né? Eu não sei o que é que querem que ele faça. Querem que ele vá fora da baliza e ande a disputar os lances? Eu não percebo. Não percebo muito bem. Claro que o Raya é sempre golo, pá, mas eu já aceitei isso, não sei. É sempre golo, mas também eu não sei. Também acho demasiado, mas sim, pá. Outra um lance crítica. Outra crítica que eu acho que é exagerada ao Raya, e não tem nada a ver com este lance, é que dizem sempre que há um remate de longe, estava adiantado. Foda-se, ele não pode jogar em cima da linha de golo. Ele, se tiver 2 passos à frente da linha de golo, já dizem que ele está adiantado. Opa, pronto, se calhar o homem é baixo, se calhar é. Mas é pá, não digam que o homem está sempre adiantado, por amor da santa. Ele não pode jogar em cima da linha de golo. Eu acho que começa a ser um bocadinho de perseguição, e eu acho que amanhã ou depois estaremos nós a ser perseguidos no Discord, mas epá, não sei, eu acho que também é um bocado de perseguição. Eu aqui nem sei se o Raya será o maior culpado. Ele fecha o primeiro posto, o avançado não desvia, pá, depois vamos procurar responsáveis. Não acaba por não acontecer o corte e depois ninguém entre o Martinelli que está de frente para o Bailey não o acompanha. Claro que o Zinchenko está do outro lado, se não me engano. Tá. E o Rice não viu que tem um homem atrás e a bola acaba por passar. Opá, claro que é daqueles gols um bocado, opá, foda-se, né? Eu não sei o que foi que aconteceu, mas posicionalmente, quem é que tá faltando? O Zinchenko está ali perdido. Tá, pois é. Não. Mas eu não sei o que foi que aconteceu antes.
Era o Kant. Acho que Às era o vezes Kant. ele estava no meio de campo e o jogo foi pela direita, ele era a pessoa que estava correndo para segurar a bola. Não Mas sei, tu não lembra? eu acho que tinha sido um Kant, se não me Não, engano, e ele ficou tapado. Não não, foi isso? isto foi um canto em Foi. que o. Ah, não foi aqui. Eu estava a pensar na bola que foi à trave e ao poste. Que há o Zinchenko tenta sair Sim, pela aí direita já, também, sim, perde a perde a bola para o outro. bola. Mas Não, não lembro. aqui já não lembro. Mas aqui Mas aqui podemos eu acho ver que que era uma situação semelhante. há um cruzamento, o Zinchenko está a marcar com os olhos. A bola, acho que é aqui o. Parece-me ser o. Quem é? Não sei, não sei quem é que é aquele. Que se deixa antecipar. O Saliba deixa depois a bola passar. O Rice aqui também está meio a dormir. Não sei, acho que podemos encontrar vários culpados. É, Eu descoordenação. acho que foi um negócio meio coletivo aí. Mas, É. como o pessoal está falando ali, o Martinelli está ali para fechar a esquerda e cobrir o Zinchenko. O Zinchenko não está ali e o Martinelli também falha. É um monte de gente. Estava aqui. É o Gabriel Magalhães que se deixa antecipar. O Saliba está ali parado. Opá, não sei. Acho que é o erro coletivo. Acho que cair em cima do Raya. Mas é um golo um bocado foda-se, né? É a cara de quem está destruindo no jogo e leva uma porra de um gol desse. É a cara do Arsenal acontecer isso aí. Sim, sim, acho fica bem a descrição. Mas acho que é aquilo, olha, foda-se, aconteceu. Muito bem. Vamos então ao 2-0 que, segundo os críticos, o Raya também não está lá a fazer nada. Vossa opinião. Eu já dei minha opinião antecipadamente. Olha, 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 olha o cara que não faz nada. Ó. Smith Rowe não faz porra nenhuma. Primeiro, quem erra a porra do passe? Acho que foi o Jorginho, né? Jorginho errou o passe. Erra a porra do passe. Aliás, eu prolonguei este vídeo para vermos aqui o que é aqui. O Jorginho errou o É passe. Jorginho. Bola para o ataque. Smith Rowe é o único homem. A justificação do Smith Faz a Rowe falta, ser filha da puta. Dá um carrinho, dá um. mais nada. chute A no- justificação do Smith Rowe ser o último homem não cola. Pá, o Smith Rowe é o último homem. Foda-se que o vir, que faça qualquer coisa. Desde Agora, que não ele é por... dispute a bola, ele não é expulso. Ele precisa Agora, disputar a bola. Mas ele não ele faz nada. tinha- Ele nem dá o bote, velho. Ele não faz nada. nada. Ele Ele olha. acompanha só. Ele acompanha só. E eu sou o primeiro Mas crítico do não Smith Rowe acompanha bem, ali mesmo ao lado dele, olha ali. Sempre ali ao lado dele para ver o para gol, ver olha de ali. perto. Para Pode ser ver que o gol. aprenda. Pode ser que aprenda. Viu Não qualquer foi nem coisa. de ombro tentar, sabe, tirar ele da jogada. Não fez nada. Não, nada. Nada. Não fez atrapalhou nada. nada. Acompanhou só. Acompanhou. Fedou com os olhos. Ele não fez nada. Não fez uma pressão. Não Não fez um fez corte. Não fez nada. nada. Zero. Ele Zero. só cercou. Acho que, mais uma vez, cair em cima do Raya aqui, acho que para mim é sem sentido. Mestre, queres acrescentar Isso, mais pá, alguma coisa? mas este gol ainda é como o outro, pá. O clube já estamos em risco 100%, não é? Já estamos a tentar passos de rasgar quando existem opções mais fáceis e depois, pá, levamos uma bola nas costas, pá, mas isto já é. Acho que já estávamos um bocadinho no desespero e o jogo não estava a correr bem. Pá. E acontece. Muito bem. Claro, Fechamos o jogo. ali é uma marcação defensiva muito, muito soft, não é? É só acompanhar. Fechamos o jogo com o Vila com esta questão. City tem caminho aberto para o título? Claro, mas acho que o City, para mim, desde o início, sempre foi o favorito e acho que vai ser, pelo menos enquanto o Guardiola for o treinador e se eles levarem 30 pontos de dedução, se forem 15 ou 8, acho que são favoritos na mesma. Mas se levarem 30 pontos, talvez, se algum dia forem castigados, talvez não sejam os favoritos, mas enquanto o Guardiola for o treinador e eles não forem acusados de nada, ou pelo menos castigados, eles vão ser sempre os favoritos. E numa posição de vantagem vai ser ainda mais difícil eles perderem o título. E olhando também para o calendário. Sim, é... E num ano que entre o top 6 ali, eles quase não fizeram ponto. Eles deixaram o ponto na mesa para pequeno. É verdade. Mateus, expectativas para quarta-feira? Achas que Não sei. Depende do ar. Estes dois resultados vão condicionar alguma coisa para quarta-feira? Não sei. Do jeito que são um bando de moleque, acho que sim. Acho que essa semana
pode ser a derrocada da temporada pra gente. Infelizmente, eu acho isso. Espero estar errado. Mas não duvido que seja. Porque eu não acho que o City vai deixar escapar essa liderança em algum momento agora. Acho extremamente improvável. Eu torço para que isso aconteça. Mas não acho que isso vai acontecer. E para quarta-feira, depende do Arsenal que a gente vai ver. A gente vai ver o Arsenal dos 2 últimos jogos, ou a gente vai ver o Arsenal com a exceção dos últimos 2 jogos dos últimos 7. A gente precisa ver, precisa entender qual é o Arsenal que vai entrar em campo. Se for o Arsenal dos últimos 2 meses, com exceção dos últimos 2 jogos, eles têm uma probabilidade muito grande da gente ganhar. Eu penso nisso. Agora, como é que as crianças vão estar de cabeça, eu não sei. Mestre, expectativas para quarta-feira. A minha expectativa desde o início era sempre que nós não passávamos esta eliminatória. Mas depois de ver o primeiro jogo, achei que se calhar o meu medo era se calhar um bocadinho um pouco infundado, mas também não tinha visto nenhum jogo do Bayern nesta época, nem tinha noção como é que ia ser o jogo. Mas depois agora, se eles vão estar sem o Alphonso Davies, vão estar sem o Gnabry, não sei se o Sané... Vão ser só sem o Coman ou sem o Sané, um deles. Ou seja, vão estar um bocadinho desfalcados e acho que os jogadores também, esses jogadores que são os mais perigosos, se estiverem fora, vão aumentar as nossas chances. Nós vamos ter que fazer uma exibição defensiva ao nível daquela que fizemos contra o City, por exemplo. Acho que vai ser um jogo. Vamos ter menos bola. Acho que vai ser acho que o Bayern vai nos criar muito mais dificuldades do que aquelas que criou no Emirates. Pegando aqui no Mas comentário sinto que podemos passar a eliminatória. Sinto um bocado mais confiante do que estava no início. Depois de ver o Bayern. Pegando no comentário aqui do Miguel ZGamerZ. Boa noite, meus caros. Chegar às meias finais da Champions com o atual plantel do Arsenal seria um excelente resultado ou podemos sonhar com mais? Depende de quem é o adversário da semi. Acho mais fácil de passar do Real do que passar do City. Eu acho que vai ser o City a passar. Eu também acho que vai ser o City. Eu acho que o Real, se queria passar esta eliminatória, tinha que a gente ganhar 2 jogos do City, ou melhor, não precisa ganhar os 2 jogos, né? Mas a gente, num duelo de 2 jogos, ser melhor do que o City, eu acho que a probabilidade maior seria se fosse o Real Madrid. Mestre. Acho que seria um excelente resultado, mas conta para pouco. Claro que chegar às finais da Champions é um excelente resultado e estar no top 4, mas agora da Champions. Mas claro que vai saber a pouco, porque vai ficar a 0 desta temporada. Se não ganhares o campeonato, não ganhas a Champions, não ganhas nenhuma taça. Claro que é uma temporada, é um excelente resultado, mas não vai ficar na memória de ninguém. Pode fazer uma outra análise em cima disso aí, de ir para as meias de final, para a semifinal, que é uma análise financeira do negócio. A gente conseguiria arrecadar tranquilamente ali alguma coisa entre 20 a 30 milhões de libras a mais se isso acontecesse. E é dinheiro, é uma grana interessante, né? Seja via cota de TV, seja via mérito, seja via match day, né? Seja via várias outras situações aí. Então, isso nos ajudaria numa janela de verão, tá? A destravar outras situações, né? Deixaria a gente mais folgado com relação ao financial fair play. Tem várias outras coisas aí em escala que poderiam nos ajudar. Pegas nesse dinheiro, vendes o Zinchenko e compras o lateral esquerdo. Por exemplo. Ou compras o Xhaka de novo, que já foi campeão, já pode voltar. O tempo é o senhor da razão. O tempo é o senhor da razão. Né? Sim ou não? Preciso concluir o raciocínio ou tá tudo bem? É sim. Os mais antigos aí que
que assiste a gente há choro. muito tempo. Ah, Várias vezes sacaneado aqui por esse chat aqui sobre o Chaka. Várias vezes. Olha. Várias vezes. bem, vamos E só com ainda, calma. só voltando, desculpa lá. Ainda tem meus mais dois criticados. Já tenho alguns fiéis seguidores que já perceberam e já estão adiantados alguns anos na frente e virão aqui brevemente criticar o Odegaard e Saka junto comigo. Ainda não foi hoje que carregaste forte e feio no saco. Ainda não Pô, foi dá até hoje. pena, velho. Dá até Não, pena. a época ainda não chegou ao fim também, por isso. Não, Calma. não chegou. Mas ele vai, eu vou falar, olha os números dele. Enfia os números no cu. Não tá jogando porra nenhuma. Não tá. Faz gol de pênalti. A bola fez um golaço contra o Bayern, tá? É verdade. Mas é só, sabe? Enfim. Bem, deixem-me então só ler aqui as mensagens que nos mandaram. O Henrique Príncipe disse que, ou questionou-se, se o Arsenal não conquistar troféus nesta temporada, mestre, o Arteta continua a ser indiscutivelmente o melhor para o cargo? Questiona o Henrique. Não sei, eu acho que neste momento estamos dentro do projeto, não é? Não sei qual é que é, se era este ano o objetivo, como é que era? No ano passado, qual é que era o O objetivo? ano Era passado Champions? era top 4, garantido top 4. Segundo o Edu, nas entrevistas dele, era título esse Sim. ano. Era título este ano, ou seja... Não está arredado ainda. Sim, mas estamos na luta pelo título e acho que isso para mim é o mínimo que eu quero, é lutar pelo título. Pá, se não ganhamos, não ganhamos, mas para mim é lutar pelo título e depois perdemos no fim. Pá, se perdemos se o City empatasse, que era neste caso, não é? O City tinha que empatar um jogo e nós ganhamos e seríamos campeões. Pá, pronto, não aconteceu, falhámos ali numa situação ou outra, estávamos aqui na Champions, chegaram umas meias finais da Champions. Pá, claro que não é sucesso, mas estamos ainda naquela situação em que percebes, ok, é um clube que está a lutar por todas as competições, que não sejam taças internas, que aí estamos numa desgraça, não percebo bem porquê, mas aquilo que são as duas competições principais, estamos a lutar e isso é um grande improvement. Por isso, na teoria, acho que o Arteta nessa situação, deveria continuar se ele quisesse. Claro que há outros treinadores melhores, mas Um segundo lugar na Premier a lutar até à última jornada e umas meias finais de Champions não era uma má temporada. mas é uma temporada que não fica na memória. É isso, não existe Obviamente. não existe troféu. Ô, Ricardo, ele chegou no ponto que ou a gente ganha, ou segundo, terceiro e quarto é a mesma merda. É simples como isso. Eu não sei se vocês se lembram, eu questionei, não sei se foi no início da temporada, se o Arteta não tinha atingido o seu teto depois daquilo que foi o ano passado. Poderemos assistir a história a repetir-se este ano. Não quero repetir a pergunta, mas pode ficar no ar. Poderemos, se chegamos a um ponto em que é isto e não anda mais nada, poderemos falar que o Arteta pode atingir um teto, mas de facto, para já, não acho que esteja a ser uma má temporada. Atenção, não estou aqui a dizer que depois de uma derrota com a Aston Villa, quero o Arteta no olho da rua. Nada disso. Não é. Mas eu até falei sobre isso na entrevista que eu dei para o João Castelo Branco no Correspondente Premier. Mas junte-se à minha seita. Você é bem-vindo. Quem está só escutando vai. Me referia ao que está escrito na tela. Fique claro. Voltando ao que eu falei com o João. Ele me perguntou sobre o Arteta, mas eu não lembro se o que eu falei foi o que eu falei em off ou o que eu falei no ar. Até porque minha opinião no ar ficou meio estranha. Assim, eu não consegui concluir o raciocínio porque eu tinha um pouquinho de tempo e nem estava programado de eu participar ali. Mas, assim, que a gente evoluiu, que ele melhorou, que a gente tem jogado futebol bonito, isso
todo mundo concorda, né? Acho que não tem ninguém aqui que ele vai dizer que não, certo? A gente evoluiu pra cacete. A gente disputou título, etc. Enfim, né? O meu ponto está se ele consegue dar esse pulo a mais. Aí a gente vai questionar, aí tem duas coisas a se questionar. A primeira é, se o Guardiola não tivesse nessa liga, ele provavelmente já teria sido campeão. Certo? Isso é inegável, certo? Acho que todo mundo concorda, né? Sim, o City nunca tinha tido aquela recuperação que teve ano passado. Pois é. Eu estou até levando em consideração de que ele vai ganhar. O segundo ponto é o seguinte. A gente sempre vai ficar num se. Não tem ninguém no mundo que ganhe do Guardiola. Aí vai entrar no ponto que aí é o meu ponto. Né? Que é o meu ponto. O Arteta é top 5 técnico no mundo hoje? Não. Então a gente tem opções de outros técnicos por aí, não tem? A gente é o Arsenal, caralho, eles têm dinheiro. Talvez a gente não consiga tirar o Guardiola do City. Né? Mas se a gente não estiver mexendo com City e com Real Madrid e PSG, o resto tudo a gente consegue tirar o técnico de onde for. A gente pelo menos deveria se impor dessa forma, é minha visão. Talvez, posso estar errado, é esse último pulo. Eu não estou dizendo que não é. Estou dizendo que eu não sei se o Arteta vai conseguir dar esse último pulo. É esse o ponto. Ok. Mateus, o Matt pergunta aqui, se o Arsenal não ganhar nada esse ano, tem o risco de jogadores como Saka ou Odegaard saírem? Depende. Contratualmente, não. Vai depender do Arsenal, da forma com que o Arsenal pensa com relação a isso. Agora, eu não sei se um jogador bater o pé e pedir para sair, se o Arteta vai querer ficar com alguém insatisfeito. Aí é uma questão de... Mas achas que eles podem, esses dois especificamente, podem querer sair? Eu acho que o Odegaard não, mas o Saka... Se comparando só e somente entre os dois, talvez o Saka fosse mais possível fazer isso do que o Odegaard. Acho que o Odegaard é bem dominado pelo Arteta, vamos dizer assim. Eu por acaso acho o contrário. Porque acho que o Odegaard acabaria por ter mais mercado do que tem o Saka. Não falo por uma questão de mercado. Eu estou falando de desejo de pedir para sair. Sim, mas eu acho que o Saka para sair, eu acho que o Saka a sair seria para um Manchester City. Por que não? Não o vejo ir para a Espanha, não o vejo ir para a Alemanha. Acho que o Odegaard, ao contrário, ele tem muito mais mercados em mais países. Mas a gente não estava discutindo o mercado, a gente estava discutindo de quem certo. poderia pedir para sair. Certo, mas eu olho pela perspectiva de poder pedir para sair também pelas ofertas de mercado que pode ter por aí. Só por aí. Eu falo assim, quando eu falei isso, era na insatisfação de essa porra não vai dar nada. Eu já estou de saco cheio, quero sair. Sim. Era nesse sentido. E não de ser seduzido por alguém a sair, entendeu? Sim. Bem, vamos avançar, senão não fechamos e o mestre não dorme hoje. O Alamdev diz que estão a massacrar o Zinchenko, mas foi o Zaniolo que acabou com o Ben White em todo o segundo tempo. Demorou para trazer o Tomiyasu. E o Pedro Augusto disse que percebi que o Mateus está certo, o Saka esconde-se nos grandes jogos. Muito bem. Meus caros. Juntos, abrirei uma igreja em breve. Fechamos o podcast. Relembro que o Arsenal Portugal é o Supporters Club oficial do Arsenal em Portugal. As inscrições para a nova temporada abrem em julho, portanto, depois quem se quiser juntar a nós, fica atento, que nós vamos divulgar todos os prazos e regressaremos na próxima semana para análise então à segunda mão com o Bayern e ao jogo de sábado? Domingo? Nem sei, sábado ou domingo com o Wolverhampton. Acho que é domingo. Domingo? É a final da tarde, na quarta? Não tenho certeza se é sábado ou domingo, mas jogamos com o Wolverhampton. Sábado. Eu agora estava aqui a pensar no Totobola, meti no site e lembro-me que o jogo era o número 3, é sábado. Muito bem, então. E o jogo com o Bayern é já amanhã? Não, é quarta. Ok, Pois, já passou da meia-noite, esquece aqui. Ok, faz sentido. Já estava aqui a ficar em depressão. Ou tu ainda tenho um dia tranquilo.
Ok. Para te mentalizar, sim. Muito bem, fechamos então o podcast. Regressaremos na próxima semana para a análise destes 2 jogos. Já sabem, façam um like no canal, subscrevam o canal e like no vídeo. E regressamos então na próxima semana. Até ao próximo podcast. A pedir-se.